primeiro. Olá, pessoal. Tô achando a imagem meio... Deixa eu dar uma limpadinha na câmera aqui. Aí. Oi, pessoal. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma semana iniciando. Mais uma semana cheia de lives. Oi, minha amiga Ana Cláudia. Olá, olá, Carlos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai relaxar um pouco com um assunto gostoso, né? Um assunto de fotografia odontológica e compartilhar com vocês um pouco do que eu faço aqui no consultório para realizar as fotografias que vocês acompanham aí. E a gente vai ter um colega aqui dar aulas sobre como a gente pode realizar essas fotografias com o celular no nosso consultório mesmo, de forma mais prática e mais tranquila. Eu vou convidar o Dr. Heitor para estar aqui junto com a gente. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando, tá bom? Vamos lá. Dental, que é uma super parceira nossa aqui, de sempre. Olá, olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Prazer te receber aqui no Instagram para compartilhar um pouquinho com os colegas sobre algumas dicas de fotografia com o Isso, celular, né, Heitor? exatamente. Primeiramente, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui conversando com você. É legal a gente ter esse tipo de espaço para poder bater papo, ouvir também o que as pessoas têm para perguntar, de dúvida, o que elas passam no dia a dia. E é legal também porque você já acaba utilizando bastante, né? Fazendo fotografia também com o celular, né? Sim, sim. Eu confesso que a gente sabe que é claro que uma fotografia com equipamento profissional, ela sempre vai ser superior, ela tem Sim, uma qualidade maior, mas ela também exige muito do profissional, né? Em termos de, acho que a curva de aprendizado para você ficar boa com o equipamento profissional é maior. E eu sim. acho que o tempo clínico também conta bastante, né? A praticidade. Então, eu que sou clínica, tenho um paciente atrás do outro. Aquele equipamento, eu até vendi o meu, né? Ele me pesava aqui no pescoço. E aí você está trabalhando e tem que parar para controlar todo aquele equipamento. Acaba não sendo algo muito prático. E o Exato. celular já o meu áudio tá muito alto. Vou abaixar aqui um pouco. Obrigada, gente. Vê se ficou melhor. E o celular é muito mais prático, né? A minha auxiliar já pegou o jeito do MDP com o celular. A doutora Tamires, que trabalha aqui comigo. Então, eu uso muito, muito, muito. Até antes desse modelo novo, já usava o modelo antigo. Então, vou passar a palavra para você, para você explicar para o pessoal como é que a gente pode melhorar as fotografias com o celular. Tá ótimo. Bom, eu acho que o que todo mundo deve ter como dificuldade no dia a dia é a gente conseguir fazer a fotografia com o celular e de uma forma que ela fique apresentável, né? E que a gente consiga ver as informações para poder não só se comunicar com o laboratório, que é uma fase muito importante, mas a gente ter a fotografia como uma documentação para a gente poder mostrar para o paciente, às vezes mostrar do que se trata, um procedimento específico que a gente vai realizar, para tornar aquilo um pouco mais palpável, né? Porque é uma pessoa leiga que não tem as mesmas especificações e o conhecimento técnico sobre os procedimentos como a gente, pela nossa formação. Então, a fotografia é um caminho muito importante que a gente tem hoje em dia, e sem pensar também até na própria divulgação de trabalho. Hoje também é uma forma muito grande que a gente vê pelo Instagram, Facebook e diversas outras redes, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande com o uso do celular, principalmente por conta de iluminação.
Então, às vezes a gente pega o refletor para colocar lá em cima do paciente, vai aquela luz amarela, a foto fica toda amarelada, a gente não gosta do que vê, a gente vê as outras fotos nos sites, em aulas, e a gente vê como a qualidade é outra, como o visual é outro. Então, o MDP ele vai vir exatamente para isso, né? Ele é um aparelho que foi criado por um dentista, então ele foi feito especificamente para odontologia, não é adaptado nem nada assim, né? Existia o Smile Light anteriormente, que é a versão anterior dele, que era basicamente um aparelho para a gente aferir a cor, né? Fazer a tomada de cor usando um filtro polarizador. E o MDP ele vem, na verdade, para trazer esse registro fotográfico, não só dessa tomada de cor, assim como se tinha antes, mas a gente consegue fazer fotografias convencionais e a gente consegue obter resultados muito parecidos, muito similares ao de câmera profissional. A gente sabe que as câmeras, claro, trazem bastante qualidade, a gente sabe que a qualidade é superior, claro, né? Senão a gente não precisaria também de um equipamento daquele, mas as câmeras que a gente tem nos celulares são muito boas e a gente consegue utilizar de uma forma otimizada no nosso dia a dia usando MDP. Ele é um aparelho, não sei, né, quem O conhece, pessoal quem já não está conhece. perguntando o que é o MDP. E Então, se não, pode vou usar mostrar. em qualquer aparelho, em qualquer celular. Vamos lá, Heitor. Não, tá ótimo. Eu tô com ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só ir um pouquinho mais para trás aqui. Esse daqui é o MDP, tá? É um aparelhinho super fininho, e ele é ajustável e adaptável para qualquer modelo de celular. Então aqui atrás a gente tem esse adaptador, iguais aqueles que a gente usa no carro para colocar o celular também. Então é um adaptador ajustável, tá? Tanto na largura do celular, então mesmo que seja um celular maior, um Plus, Max, que a gente sabe que tem bastante no mercado, a gente consegue utilizar com esse aparelho. E mesmo com modelos de marcas diferentes, a gente sabe que o posicionamento da câmera lá atrás, ele muda bastante. Tem câmera que é centralizada no aparelho, tem câmera que é lateralizada. E aí ele vem também com uma chavinha. Deixa eu pegar ela aqui. Tem essa chavinha aqui, uma chavinha convencional, que a gente consegue aqui, que a gente consegue soltar, né, esse parafuso e modificar a posição nesse carrinho aqui, né, modificar a posição, prender novamente, para que a gente consiga colocar a nossa câmera centralizada aqui, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar também, depois que essa live terminar, depois quem tiver interessado, entra lá no perfil da Labor Dental, que vai ter um voucher, são 10 vouchers que vão ser distribuídos para um valor promocional do MDP, tá? Aí eu já entro em detalhes daqui a pouquinho. Então, o MDP nada mais é do que um equipamento para fazer, ele vai fornecer a iluminação para que a gente possa fazer a fotografia com o celular, que é a grande deficiência que a gente tem no dia a dia. O nosso celular ele acaba focando em algum lugar específico e ele, de uma forma ou de outra, acaba liberando esse flash de acordo com esse ponto focal que ele pegou. Então, se a gente está usando um fundo preto, deve ter acontecido com bastante gente, se a gente está usando um fundo preto e ele foca naquele fundo, ele vai soltar uma luz super forte, e aí a gente vai ter aquela foto estourada. Ou se ele pega no dente e ele está mais amarelado, às vezes com um outro tipo de iluminação, principalmente do refletor, ele vai soltar uma luz mais fraca e a foto vai ficar toda amarela. Então, exatamente o controle de luz, que é o que falta no celular, é o que a gente consegue fazer com o MDP. Tá? Ele tem esses grupinhos aqui, esses LEDs, tá? Que são posicionados exatamente para a gente ter um resultado bem parecido com o que a gente teria na câmera profissional, com um flash twin e com um flash ring ou flash circular. Tá? Ele tem aqui um botãozinho específico. Eu vou colocar no meu porque acho que está um pouquinho mais claro. Tá Daí o ótimo. pessoal consegue enxergar melhor. Botão de ligar. Isso, aí do ladinho dele ele tem essa luzinha, que é exatamente para ele indicar o nível de bateria, né? Então, no caso aí ele tá verdinho, a bateria tá 100%, e aí ele começa a ficar amarelinho, meio laranja, quando já tá acabando, e fica totalmente vermelha,
que já é um indicador para a gente ligar na tomada novamente, tá? Ele tem essa... Ele vai ficar ligado aí basicamente por uns 5 minutinhos, e aí se a gente não mexer em nenhuma configuração do aparelho, ele vai desligar depois desses 5 minutos para ele não gastar a bateria. Às vezes a gente pode esquecer ligado, com as luzes desligadas, né? Ele gastar a bateria toda. E esse tipo de configuração, às vezes as pessoas não gostam, porque gosta de fazer vídeo, quer uma extensão um pouquinho maior. A gente também tem uma forma de desprogramar esses 5 minutos para que ele possa ficar ligado direto. Tá? Então, é uma função programável. E aí, o que é bem legal é exatamente essa função que você está mostrando da gente conseguir regular a intensidade de luz que a gente quer. Então, a gente tem quatro intensidades diferentes, né, para cada um desses grupos de LED, que a gente consegue aumentar, diminuir, deixar ligado só um lado, só o outro, e a gente consegue fazer esse joguinho de luz, se for necessário, ou compensar a luz do ambiente, se às vezes o consultório tem uma luz mais forte, se tem uma luz mais fraca, a gente consegue compensar isso, tudo de forma simples, exatamente tocando nesses botões ali em cima, então para ser exatamente mais prático no nosso dia a dia, né? O que eu acho legal também dele é essa função de colocar essa parte aqui, né, Heitor? Não sei se você ia Exatamente. explicar para quando que a gente usa isso. Exatamente. Na verdade, a gente tem alguns acessórios que já vêm com o aparelho, tá? Então, só para ficar claro também, ele vem com um carregadorzinho USB, tá? Então, ele tem uma autonomia ali, se ele ficar ligado direto por volta de umas 4 horas, mais ou menos. E esse carregador já acompanha ele. E vem também, na verdade, 3 acessórios, né? Que são esses difusores de luz aqui, né? Que são essas plaquinhas brancas, que seriam iguais aos difusores que a gente tem da câmera profissional, né? Que é para a gente, na verdade, esses difusores eles vão fazer com que essa luz ela não fique tão evidente na hora que a gente tira a fotografia, porque ele acaba deixando um pouco mais natural, né? A fotografia é ideal para a gente tirar com esses difusores, principalmente as fotos finais, de tratamento final, porque ele traz essa luz um pouquinho mais difundida, né, um pouquinho mais espalhada, e traz esse aspecto de naturalidade, né, não tão artificial com uma luz jogando em cima. Parece que está batendo uma luz assim, parece que bate aqui, uma luz da janela, assim, então fica mais próxima. Sim. E também é bem legal para a gente fazer quando a gente quer evidenciar tecido mole, porque também a luz, quando ela é jogada diretamente, como tem o brilho natural, né, ele acaba estourando alguns detalhes, então a gente vê, por exemplo, aquele aspecto de casca de laranja e tudo mais, a gente consegue visualizar melhor utilizando esse tipo de acessório, tá, como esse aqui. E depois eu posso tentar mostrar umas fotinhas para vocês. Seria legal, acho que mostrar umas fotos. Eu vi o pessoal falando sobre o investimento, acho que para mim valeu muito o investimento, porque eu realmente investi numa câmera profissional há alguns anos atrás, e aí tinha que investir no flash e em outros equipamentos. E eu acabei, e o problema não é nem isso, eu acho que assim, você acaba não usando tanto. E esse aqui a gente usa muito, então ele é muito leve, ele é muito prático. E eu acho que é isso, né? Ele acaba tendo uma iluminação padronizada, então não fica aquele negócio estourado. Então, todas as imagens das minhas aulas aqui do Instagram, tudo com ela. E eu não sei você, mas eu costumo usar mais essa parte lateral para fotos de anteriores e esse aqui do meio como se fosse um flash circular para posterior, para pegar dentes posteriores. Então, a gente estava até conversando, né, que tem situações clínicas onde a gente está lá fazendo uma restauração, trocando uma restauração. E aí você se depara com uma trinca. Então, você vai ter que mudar todo o planejamento daquele caso. Como você comunica para o paciente, né? Então, se você já tem o seu celular, com esse aqui, na hora, você já faz a imagem, e daí você consegue sentar e conversar com o seu paciente.
Acho que seria até legal, vou ver se eu separei algumas imagens para mostrar para o pessoal. E acho que você também, né, Sim, sim, eu tenho umas aqui Heitor? também. Legal. E para usar o filtro polarizador, para quais situações você indica e o que que você acha dele? Maravilha. Só complementando que você falou agora, eu também costumo. O legal da gente utilizar e da gente conseguir regular essas luzes é que a gente consegue alguns efeitos específicos, né? Então, principalmente quando a gente está fazendo foto de anterior, acaba sendo mais interessante a gente utilizar essas luzes laterais, porque a gente ganha um pouquinho um pouquinho na lateral. Então, a gente Uhum, consegue visualizar pré-molar de uma forma muito mais fácil do que a gente usar somente essa luz anterior, né, que seria esse flash circular. E aí, quando a gente vai uhum, pegar um dente posterior para a gente ganhar profundidade, aí a gente usa essa luz, aí a gente usa todas elas ligadas ao mesmo tempo para ganhar na lateral, não ter sombra, e também para ganhar profundidade. uhum. Então, acaba sendo mais interessante também. E o outro acessório, né, que é o filtro polarizador, que não sei, também pode ser que mais pessoas conheçam, que era do Smile né, que era o anterior, que ele vem exatamente para fazer assim como a gente tem uma lente polarizadora de um óculos ou mesmo da câmera, né, para tirar reflexo, para tirar brilho da luz que a gente está jogando em cima da estrutura. Principalmente dente, que a gente sabe que ele reflete bastante, né? Então qualquer tipo de luz que a gente jogue, ele vai refletir. Então a gente coloca esse filtro polarizador que ele fica posicionado aqui no meio, tá? E aí quando a gente ligar essa luz, ele vai bloquear o reflexo que essa luz vai dar, o reflexo que essa luz vai dar em cima da estrutura. Esse tipo de acessório, ele vai ser muito utilizado quando a gente for fazer a tomada de cor, principalmente. Porque aí a tomada Uhum. de cor a gente precisa ter a estrutura do dente iluminada para a gente ver a cor real, mas sem interferência do reflexo, do brilho que pode causar a gente acabar escolhendo uma cor mais clara do que deveria. Uhum. E aí chega a peça lá para a gente, na hora que vai ver, a cor não É, era bem aquela. Então, esse sim. filtro ele é muito utilizado exatamente para isso, para a gente fazer essa tomada de cor, para a gente ver detalhes intrínsecos do dente. Então, depois eu vou mostrar as fotos, a gente consegue ver translucidez de borda incisal, a gente consegue ver o limite dentinário. Então, ele é bem Desenho interessante dos até. mamelos, né? Exatamente, Trincas, manchas, exatamente. as Então, é muito restaurações antigas, né? Dá para ver é, a diferença bem bem nítida. marcante. Exatamente. Nas aulas de cor, que eu sempre, quando dou essas aulas, a gente sempre brinca com os alunos, acho que deve ter ex-alunos meus aí, a gente sempre faz essa um no outro com filtro polarizador e a gente faz esse teste. É bem Sim. interessante mesmo. E o legal é Acho que tem exatamente uma para fazer pergunta. essa. Oi, pode falar, pode falar. A Tamiris está me ajudando aqui. O pessoal está perguntando se já vem com esse filtro polarizador e se já vem com os difusores. Já vem com tudo isso, esse Já. equipamento, gente. Isso, exatamente. Ele já vem com os difusores, já vem com filtro. Eles encaixam, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eles encaixam por ímã, exatamente para ser fácil de você colocar e tirar. Se você fez a foto com ou sem um desses acessórios e não gostou, ou quer fazer uma outra com um desses acessórios, você consegue posicionar de forma rápida e isso não vai atrapalhar na hora que você estiver lá com o paciente, né, com afastador, com Sim, contraste na boca. A gente sabe que é incômodo, quem já usou sabe como é. Então, quanto é. mais a gente conseguir, quanto menor esse tempo, melhor acaba sendo também Quanto para a mais gente. ágil, né, você for, melhor, né? Exatamente, exatamente. Então, o grande diferencial é exatamente esse, né? O filtro, como eu estava falando, ele é bem importante para a gente fazer esse tipo de aferição, né? E a gente conseguir registrar isso, mandar para o laboratório. Então, principalmente com vários trabalhos estéticos que a gente tem uma demanda muito grande, a gente usa muito, a gente precisa desse tipo de ferramenta e não é uma coisa fora
do padrão agora, né? Então, Sim. a grande versatilidade do aparelho é exatamente essa. É você ter o seu celular, que você já carrega o tempo todo, se você vai para um curso, se você vai em outro consultório atender, você leva seu celular que você já ia levar de qualquer forma. Se o paciente, às vezes a gente faz um teste com provisório, por exemplo, para um trabalho anterior, você quer tirar a fotografia de como aquele paciente ficou e ele quer levar para casa para mostrar para alguém da família, você vai, consegue tirar foto com o celular do paciente também. Então, tudo isso É, acaba trazendo muita praticidade para o nosso dia a dia, né? É uma coisa sim. que não adianta. A gente tem a máquina, a gente sabe que é boa, a gente não está desmerecendo nem nada, Não, não, mas eu sempre a falo, gente. quem trabalha com equipamento profissional e está habituado, Aí e é não tem problema. prático, sem nenhum problema. O MDP Exato. é prático para o clínico que não dá conta de ficar com aquele equipamento enorme, flash, isso e aquilo, lente Exato. enorme e que é a praticidade do celular, porque você tirou, já está no celular. Você quer fazer um post, você quer fazer uma montagem, Uhum. você quer já enviar no Exato. WhatsApp para o protético, então já é mais rápido. Heitor, Tá. pessoal, eu vou desativar um pouquinho os comentários, que acho que você vai mostrar algumas imagens e depois eu também, para Isso. poder o pessoal poder visualizar melhor, tá? Daí depois eu já volto com os comentários. Tá ótimo. Deixa eu abrir Pronto. aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar algumas coisas aqui minhas, enquanto o Heitor. Estou só tentando. Né? Então, são imagens que eu faço com MDP, faço bastante imagem com MDP. Depois a gente mostra para os pacientes, enfim, a gente consegue um resultado bem bacana, faz montagens. Eu queria mostrar para vocês de trincas. Tem vários pacientes com trincas que a gente consegue visualizar super bem. Então, é foto de celular, né? Olha só, né? É engraçado a gente ver, a gente não acredita, né? Até tirar, usar o aparelho, Isso aqui, ó, vocês estão realmente vendo que faz. tá a marca do lençol. Não tem edição nenhuma, não tem corte. Vocês sabem que eu mostro a realidade mesmo. Então, ó, acabei de remover. Tem uma bela de uma trinca aqui. Eu preciso mostrar para o meu paciente isso. O prognóstico muda completamente, né? Aqui, o que eu mais fotografo é dente com trinca. E tá carregando aqui. A ProSafe, acho que é o. É até um vídeo. Peraí, eu vou juntando em albinhos, né? Olha lá. Acho que até mostrando pelo celular, olha a nitidez. Então foi realmente foto com celular. Mais prático, né? Foi um momento clínico ali que era necessário ter uma imagem para poder conversar com o paciente. Não sei o que você quer mostrar aí, Heitor. Eu estou mostrando enquanto você está. Vamos lá. Sim, você que Não, tá manda. ótimo. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês também. Aqui é só para a gente exemplificar, acho que fica um pouco mais fácil em uma apresentação que eu tenho para mostrar os tipos de fotografia que a gente consegue com cada uma dessas luzes acesas, com os acessórios e tudo mais. Eu sei que dá um pouquinho de reflexo, mas acredito que dê para a gente mostrar bem. Então aqui é utilizando somente a luz central, né, do aparelho, e a gente consegue, né, esse resultado igual teria com flash ring numa câmera profissional. Aqui, como a gente ganha, né, comparando com a foto anterior, né, a gente vê que os premolares aqui eles já ficam um pouquinho mais apagados. Quando a gente liga só essas luzes laterais, a gente já consegue ganhar amplitude, né? Então, por isso que é bem utilizada principalmente para caso de dente anterior. A gente consegue ganhar essa amplitude nas laterais
e evidenciar esses outros elementos também. E aí, como eu falei para vocês, né, a gente vê a luz bem nítida aqui, né, sendo refletida no dente, e é isso que a gente consegue melhorar usando os difusores. Eu vou mostrar para vocês já já. Aqui eu fazendo foto de posterior, né, de dente posterior, aí utilizando todas as luzes acesas, né, para a gente Uhum. ganhar nas laterais, não ter sombra e ganhar profundidade também. Vamos ver aqui mais uma. Aqui, como eu mostrei para vocês, somente as luzes laterais usando os difusores. Então, reparem a diferença, né, nesse brilho, como essa luz ela fica mais espalhada, ela fica mais Uhum. difundida na estrutura. Então, parece mesmo uma luz natural. Parece que é uma luz do dia que está ali. Então, isso evidencia mais essas estruturas aqui em cima, o tecido mole principalmente. Então, quando a gente quer dar destaque, é interessante a gente utilizar os difusores. E também para trazer esse aspecto mais natural. Então, principalmente para a foto final, acaba ficando até mais próximo para a própria pessoa, né? Utilizar esse tipo de... ver esse tipo de imagem. Então, aqui é comparando, né, as duas. Então, a gente vê ali a diferença só do uso do difusor, como faz uma diferença bem grande, né? Então, é Sim, exatamente um eu tenho artifício aqui que a gente... também. Essa daqui eu tirei o final do paciente sem o MDP. Eu até fiz para mostrar na aula. Mas essa, que eu acho que tá... Então, eu terminei a cimentação à noite, então a iluminação estava ruim. E aqui já com usando o MDP, né? Então E a tá gente bem percebe detalhe. um resultado mais real, né? Mais natural. Sim, exatamente. Aqui, como eu falei para vocês, usando o filtro polarizador, né, aquela lente polarizadora na frente, então a gente aí consegue ganhar detalhes, né, dessa fotografia. A gente vê que ela fica mais opaca, parece, né, mas é exatamente essa Uhum. remoção do brilho que causa esse efeito na fotografia. Muita gente pergunta, mas eu não tenho nenhum tipo de prejuízo usando essa lente na cor, principalmente. Não, porque a gente vê a imagem dessa maneira, mas a cor ali é real. Ela só está sem o brilho, o reflexo, ele não interfere em mais nada além disso. E a gente consegue ver esses detalhes, então essa translucidez toda aqui na região incisal, consegue ver as lamelas aqui embaixo, tá vendo? Então, esse tipo de detalhe que a gente consegue é bem interessante para a gente fazer uma restauração, às vezes, no próprio consultório, direta, para reproduzir em um dente ou para enviar para o laboratório. Ganhar esse tipo de informação para ser reproduzida numa peça é muito interessante e traz o resultado estético que a gente gostaria, né? Tem Sim. algumas outras fotos aqui para Essa mostrar para daqui foi a que você me vocês. mandou, né, Heitor? Eu achei fantástica essa Isso. foto. Exatamente. E aí, no caso, foram tiradas com o meu celular mesmo. Então, são fotos que a gente consegue ver como não é uma imagem programada, né, ou modificada. A gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, usando o nosso celular, para ver como a câmera é boa. E o que a gente precisa necessariamente é a luz, né, que vai fazer a diferença. E a gente não Sim, perde em detalhes também, né? Então, mesmo toda essa parte aqui em cima dos lábios, a gente consegue ver com um detalhe bem grande. Mesmo se a gente colocar um zoom, a gente não perde definição. Então, a foto não fica quadriculada, né? A gente consegue sim. ganhar isso. Uma coisa que me perguntam bastante também, aqui tem mais uma que ficou bem legal, para dar essa riqueza de detalhes, né? Uma coisa que perguntam bastante para mim é como utilizar, né? A gente tem algumas formas, um jeito, na verdade, de utilizar o aparelho e não adianta. Às vezes não é só a gente pegar e na primeira foto pode ser que não saia exatamente desse jeito, mas é questão de prática. Não é É, pelo aparelho, ou MDP, ou celular de ter uma qualidade inferior, não é isso. É uma questão de prática mesmo, a gente utilizar no dia a dia. Então, uma coisa que é muito interessante para a gente usar é exatamente combinar duas coisas. É a gente combinar a aproximação do aparelho
na cavidade oral ou mesmo do rosto, e ao mesmo tempo a gente utilizar o zoom do celular. Tá? A gente não pode só usar um ou só usar outro, porque a gente utilizando de forma exagerada, o zoom a gente vai perder essa definição, então depois a gente vai ver a imagem toda quadriculada, e não é isso que a gente quer. E se a gente só aproxima, a gente sabe que as lentes do celular, elas são lentes grande-angulares, então elas tendem a dar aquele aspecto do olho de peixe, né? Então, se a gente só aproxima a câmera, até mesmo do nosso rosto, a gente vê que o nariz cresce, né? Ele causa esse efeito de bolha. Efeito barril. Exato, exatamente. O pessoal estava perguntando aí, como reduzir o efeito barril? É exatamente isso. A gente precisa combinar a aproximação do aparelho junto com o zoom do celular. E aí a gente compensa um com o outro sem ter nenhum tipo de prejuízo ou na definição ou mesmo na fidelidade da imagem, sem distorcer, que também não é o que a gente deseja. Então é só a gente combinar essas duas coisas que as fotos vão ter esse tipo de aspecto. Tá? No caso, todas essas fotos que eu mostrei aqui, né, desses casos, e essa que a doutora também tá mostrando, eu fiz a fotografia com o celular só usando as luzes laterais, algumas com, outras sem o difusor, né, no caso, para gente ter essas diferencinhas e conseguir comparar nas imagens. Legal. E você prefere que o paciente esteja sentado em alguma posição especial? Alguma dica de posicionamento do paciente e do dentista, Heitor? Eu particularmente prefiro manter sempre o paciente deitado e eu vir por trás, né, com o aparelho acima, para conseguir criar esse ambiente mais fácil, né, criar essa iluminação, esse estúdio, né, com esse aparelho. Então eu consigo, pelo menos também, até o próprio meu posicionamento acaba ficando mais fácil, porque eu consigo manter os braços junto do corpo, então não fica tremendo tanto. Então, particularmente, eu gosto, né, de tirar as fotos dessa maneira, mas não impede, claro, de fazer de outra forma, né? Realmente é mais Daí interessante seria o assim. paciente bem deitado e você vem por trás como se fosse numa posição de 12 horas. Isso, exatamente. Tá. Eu também gosto de fazer esse tipo de foto, mas aí, assim, o que eu tenho tentado fazer também no consultório é, por exemplo, eu faço fotos e aí o paciente está com aquele fundo horrível, né? Porque está sentado na cadeira. Então, eu tenho um cantinho que eu deixei com fundo liso, para não ficar Uhum. aparecendo, né, o fundo da cadeira. Eu sei que são fotos aqui, não são para nada, não são para postar nem nada, mas não fica tão bacana quanto se a gente, Sim, de repente, fizesse algo assim, né? Colocar o exato. paciente num lugar com um fundo mais neutro, né? Uma Exatamente. cadeirinha. Exatamente, isso traz, na verdade, quando a gente tem um fundo que tem alguns objetos ou um fundo que não seja liso, acaba desviando um pouco da atenção de quem olha para aquela foto e, ao mesmo tempo, a gente também perde um pouquinho desse destaque, né? Então, parece que a foto não fica tão bonita como se a gente tivesse um fundo regular, seja branco ou seja mais Uhum. escuro. Ele dá esse tipo de impressão. Então, E você faz tem bastante diferença. alguma dica para essa foto que a gente coloca esse fundo aqui, o fundo preto? Eu estou aproveitando a live, gente, para me ajudar com as fotos. Porque assim, eu já vi professores que falam para a gente colocar bem encostado na incisal e outros com o fundo mais inclinado, tipo dando uma inclinação, né, de posterior para anterior. Normalmente, eu gosto mais de deixar ele mais inclinado, porque a gente Uhum. consegue posicionar o aparelho mais reto, um pouco mais paralelo com a arcada. Então, a gente também ganha uma imagem mais bonita.
a gente também não distorce um pouquinho, né? Você não parece que quando a gente angula para cima, principalmente, parece que os dentes, principalmente os incisivos, eles são maiores do que eles realmente são. Dá uma diferença também nos dentes posteriores. Então, normalmente eu gosto de deixar ele mais afastado, inclinado, exatamente para você ter esse campo, né? Conseguir chegar com o aparelho, deixar o mais paralelo possível com a arcada para fazer a foto e ela ficar mais fiel. Uhum, legal. Eu uso muito, eu vou treinando. Vocês podem ver que aqui tá com uma luz, aqui tá com outra. Eu vou brincando com o aparelho, aumentando a intensidade, diminuindo, de Isso. acordo com o resultado que eu vou tendo aqui. Até porque a iluminação da sala também influencia bastante, né, Heitor? Bastante, influencia bastante. O legal é a gente sempre ter. É por isso que é legal fazer esses testes, né? Cada um vai ter um tipo de iluminação, vai ter uma sala posicionada com a cadeira para um lado, para o outro, mais perto da janela. Então a gente precisa testar as iluminações. Então isso é legal, porque durante as fotos você pode ir aumentando, diminuindo, tirar várias fotos para depois você ver qual você prefere. Qual atinge melhor o seu objetivo ou fica esteticamente mais agradável para você. Então, fazendo Uhum, esses testes, compensando, acaba sendo mais interessante. Né? Quando a gente faz, por exemplo, essas fotos faciais, o legal também, uma dica, é sempre utilizar o aparelho na vertical. Tá? Quando a gente está uhum. fazendo em boca, a gente vai utilizar ele na horizontal, mas a facial sempre utilizar na vertical, exatamente para que a gente pegue a própria imagem até no celular, né, ela fique correspondente, assim como o rosto, né, de comprido na vertical, a gente faz a foto dessa mesma forma, para a gente conseguir ter todas as informações e sem ter tanto o fundo, né, nas laterais, se a gente tirasse na horizontal, no caso. E no caso também de foto facial, é interessante a gente ter sempre todos eles ligados, tá? Pra gente, como é uma foto um pouco mais distante, normalmente a gente precisa de um pouco mais de iluminação também para tirar uma foto com mais detalhes, né? Tem uma Uhum. iluminação um E pouquinho mais você costuma forte. pedir que nem o paciente está sentado, daí você encontrou a distância legal, e você gosta de pedir para o paciente virar o rosto para fazer perfil, ou você gosta de mudar os lados para poder tirar a fotografia? Normalmente, para o paciente é melhor, tá? Porque ele se mantém naquela posição e ele fazer a mudança da posição da cabeça é mais interessante. Porque a gente mudando de lugar, a gente pode colocar o aparelho mais para cima, mais para baixo, e a gente dá, sem querer, uma angulação, e aquela imagem ela não fica tão real, né? Padronizado, Tão, né? tão padronizada também, exatamente. Uhum. Eu já vi algumas Legal. pessoas que usam alguns adesivos em algumas partes específicas da sala, às vezes que faz a fotografia, e pede para o paciente olhar para um lado, olhar para o outro, para padronizar isso. Então, virar a cabeça para olhar e manter aquilo num padrão específico. Eu prefiro também pedir para o paciente virar para eu poder fazer as fotografias. Mas eu confesso que às vezes eu esqueço de levar o paciente para sentar no banquinho para ficar com o fundo bonitinho, acabo fazendo na cadeira mesmo, né? Por aquela rotina, né? Que Sim, é muitas aquela vezes correria também, né? Não tem correria e jeito. aí o paciente senta na cadeira e não vou pedir para ele levantar da cadeira e sentar lá, Sim, tá? Eu já faço aqui mesmo. E aí acaba ficando fotos que não ficam com fundo tão legal. sim, é verdade. Legal. Tem mais alguma dúvida? E Será de alguém? deixa eu Porque ativar agora os comentários para a eu gente recolher confesso que as eu não dúvidas. consegui prestar muita atenção nos comentários. Eu fiquei. Então, eu te passei algumas perguntas. Pessoal perguntando sobre qual celular que daria, né? Qual que é celular. Isso, Mas qual que é você acha que existe aquela lenda de que Samsung faz foto melhor que iPhone? Você acha que é verdade? Olha, a gente normalmente acaba vendo fotos As suas fotos estão boas. incríveis. Você me falou que o seu é um iPhone, né? Isso, exatamente. Teve aquela que você mostrou, que eu pedi para você mostrar. Aquela foi feita com Samsung e essas que eu mostrei aqui foram feitas com iPhone. É muito difícil, né, a gente comparar, porque é só se a gente se pegar em detalhes muito pequenininhos e que às vezes pode acabar diferenciando.
Normalmente, as fotos feitas com Samsung ficam muito boas mesmo, e comparando uma com a outra, talvez ganhe um pouco, tá? As da Samsung. O meu é Mas, Samsung, meu marido me ah, obrigou a trocar, porque ele falou, não, vai ficar melhor as imagens. Você é muito, eu brinco com os pacientes que eu sou muito ruim de foto. Eu sou muito ruim de foto, porque assim foi uma mão na roda para mim, muito, muito. não, Então, eu uso bastante, sou suspeita. Todo mundo que vem aqui no consultório, dentistas, colegas, o pessoal de curso, sabe que eu uso mesmo, não é uhum. propaganda, não, é porque realmente ele é muito útil para mim. Antes eu fazia umas maracutaias, né? Comprava aqueles flashes que Sim, acopla no celular, enfim, mas ele não tem tanto recurso quanto esse. E tem o lance da iluminação para escolha de cor, né? exatamente, exatamente, faz bastante Bom, tem aqui, diferença. ó, precisamos de um resumo, minha amiga Ana Cláudia, das luzes e acessórios. Me perco um pouco com isso. Vamos resumir Maravilha. então aí, Heitor. Vamos. Então, a gente tem as luzes laterais e as luzes centrais. A gente tem dois acessórios, né, que vêm com o aparelho, que são os difusores laterais, para a gente fazer aquela foto com uma iluminação mais natural, né, que ela fica um pouco melhor distribuída. Então, e é legal para a gente Estou utilizar em foto mostrando o meu aqui final. junto também. Ah, maravilha. Então é legal para a gente fazer a foto final, principalmente, ou fazer fotos para evidenciar tecido mole, para a gente não ter aquela luz tão seca refletindo, né? E o outro acessório, que é o central ali, que é o filtro polarizador, tá? Que é esse daqui, que a gente vai acoplar ali na frente, e esse vai ser bastante utilizado para fazer fotografia, para a gente fazer a tomada de cor e para a gente ver detalhes mais intrínsecos do dente. Então, a gente coloca ele lá na E eu frente. costumo usar uma certa distância, é isso mesmo? Isso, exatamente. Exatamente. A gente tem que deixar o aparelho um pouco mais próximo do paciente, sim, até mesmo para a gente conseguir criar esse estúdio fotográfico, para que essa iluminação do aparelho seja suficiente para a gente fazer a fotografia sem nenhuma influência externa, tá? Seria mais ou menos isso, né, Heitor? Veja, eu estou de lado aqui, ó. Isso. Isso, pode até aproximar, dá até para chegar um pouquinho mais perto, dependendo do enfoque que você quer dar. Tá? Então, Uhum. se às vezes Se quer for um dente tirar. posterior, eu quase entro dentro da boca do É. paciente. Eu vou Aí tem muito que. próximo e o meu celular, ele tem um zoom ótico. Ele tem Isso, um zoom ótico que aproxima já um macro sem eu precisar lançar a mão do zoom. Então, isso. aí eu consigo chegar bem próximo da boca do paciente com tudo aceso e para posterior eu tiro tudo, Heitor. Ah, Você também mas faz isso? é o ideal, exatamente. Tirar Então, ó, tudo. resumindo, para posterior você liga tudo no máximo e Isso. vai bem próximo da boca, porque a gente precisa iluminar lá no fundo. E não ter Então, sombra de tecido, né, da bochecha, por exemplo, ou de um exato. Então você vai afastador. bem próximo. Para a escolha de cor, você não vai tão próximo igual ao posterior, mas também não tão distante. E aí você pode usar o filtro polarizador para tirar o brilho, né, daquela reflexão, para não aumentar o valor, né, para você conseguir ver realmente a cor. É uma foto bem legal para mandar para protético, com escala de cor junto. Isso. O bem legal também, principalmente do filtro, para a gente fazer essa foto para definição da cor, né? É, quando a gente tem, por exemplo, a gente está lá com a escala de cor, a gente tem uma noção, né, visual, e principalmente naqueles casos que você está na dúvida, que tá entre 1:1, 1:2, 1:3, aí você tira a foto da escala com o dente, usando o filtro, porque aí você ilumina as duas estruturas, ilumina a escala, ilumina o dente, tira o reflexo das duas, e aí você compara visualmente na foto. Então, ali, com certeza, você vai conseguir acabar decidindo qual seria a mais adequada. E é legal porque você consegue enviar isso para o laboratório, rapidinho, ali do seu celular, por mensagem, por e-mail. Você consegue enviar isso, fica registrado se você tiver qualquer tipo de problema.
né? Então também é muito necessário. Então, principalmente para Sim. esses casos é interessante. Tira foto com um, tira foto com outro, e aí visualmente você consegue enxergar qual é mais compatível. Aqui tem uma pergunta do Leonardo. O filtro só usa para ver o valor do dente na seleção de cor ou tem outra utilização? Desculpa, não consegui entender. Olha um Tá aqui, pouquinho. ó. Deixa eu só voltar aqui para ler de novo a pergunta do Leonardo. Show? Né, que veio O filtro é Cê- usado, A filtro é só Tamires para ver o anotou. valor do dente ou ele tem uma outra função? O filtro polarizador, ele serve só na questão do Ah, valor do dente ou ele tem outra função? entendi. Ele pode ser utilizado também para você ver esses detalhes intrínsecos, né? Esses detalhes anatômicos. Então, mesmo que você não vá enviar para o laboratório e não seja necessariamente a cor o problema, mas principalmente essas restaurações estratificadas que a gente acaba às vezes tendo uma demanda em casos estéticos principalmente, é muito interessante utilizar porque você consegue ver direitinho onde você vai colocar a resina que é mais translúcida, aonde você vai fazer o limite dentinário, onde você quer que tenha uma certa translucidez, para ficar o mais natural possível com os dentes vizinhos, né? Então, ele acaba Uhum, tendo essa função também. legal. Tem outra A pergunta. intensidade da luz, a hora que eu estiver fazendo foto, é só testando ou tem alguma padronização? Sobre a intensidade da luz, Heitor, é só testando ou tem alguma padronização? Não tem como, né? É muito difícil e é muito particular, na verdade, né? Depende da Tem, sala, da é, iluminação, do celular. e até mesmo de gosto, né? Tem gente que é muito. A nossa questão visual é muito. É difícil da gente mensurar e falar que só aquilo que vai ficar legal. Tem gente que tem um gosto para uma foto um pouco mais iluminada ou menos iluminada, isso varia bastante. Eu, Sim, particularmente, gosto de utilizar mais ou menos na segunda intensidade, tá? Principalmente quando eu estou fazendo foto de dente anterior. Quando eu vou para posterior, eu sempre utilizo elas todas acesas. E isso acaba variando dependendo do ambiente que eu tô. Então, às vezes eu vou fazer uma foto de sim. anterior, coloco só as luzes na segunda intensidade nas laterais, eu vejo uma sombra se criando aqui no meio. E aí eu preciso compensar essa luz porque o ambiente está muito iluminado. Então aí eu aumento essa intensidade para criar esse ambiente iluminado só com o meu aparelho e aí a foto fica mais bonita sem sombra. Então, a gente precisa ter esses testes, precisa fazer esses testes, ver também o que você gosta. Então, faz teste com várias intensidades diferentes, vê qual fica mais agradável para os seus olhos também, para o seu gosto, porque isso é muito importante. Né? É uma forma que a gente tem também de mensurar o nosso gosto, né? Para a Sim, foto estar bonita. Então, é legal a gente não padronizar, não deixar muito engessado e aproveitar que o aparelho fornece isso para a gente, né? sim, sim. É bem legal ficar mexendo nessas intensidades e colocando e tirando esses. É muito fácil, né, de colocar e tirar para poder Exato, ver qual é o efeito que fica melhor, né? Eu vou, às exatamente. vezes eu faço com, aí eu tiro, faço outro. Tem dia que eu percebo que eu tenho mais dificuldade, é muito engraçado, não sei se é o olho, se eu tô cansada, se tá nublado. Quando eu mudo para o consultório da doutora Tamires, então minha foto fica diferente, já não, eu tô tão acostumada a tirar foto aqui, eu vou para lá e falo, Jesus, eu tô com o mesmo celular, com o MDP. E aí o paciente está sentado em outra posição. Então, é tudo realmente uma questão de você ir treinando, né? A curva de Exato. aprendizado é menor, Com mas certeza. também tem que ter um Também certo treino. existe. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui: como higienizar? Eu higienizo aqui com uma substância que chama Surfic, que ele limpa e descontamina. Pode ser álcool 70, eu acredito que sim. Uhum. Sim, Pode, Tem não tem alguma? problema. Tem bastante gente que usa com a sobreluva também, é uma opção, sim, né? Durante o atendimento, então você vai estar com a sobreluva, você não vai contaminar o aparelho. Então, também é sim, uma opção. E ela isso. também não perde o tato, né? Na verdade, para você dar o zoom, se precisar no celular, muitas vezes não tem problema. Tem alguma indicação para quando eu quiser fazer foto preto e branco? Tem alguma indicação quando quiser fazer foto em preto e branco?
Olha, não tem muita diferença, tá? O legal exatamente também da gente ter essa foto no celular é que a gente consegue colocar esses efeitos de uma forma facilitada, né? Então, da mesma forma com que você tirou a fotografia sem o filtro, você vai poder depois modificar e fazer qualquer ajuste necessário. Eu não indicaria você mudar ou colocar uma intensidade mais forte ou mais fraca necessariamente para uma ou outra, porque isso varia até mesmo do filtro que é utilizado, às vezes de algum aplicativo, às vezes do próprio aplicativo de fotografia. Então, Uhum. varia bastante. Tira a foto convencional e aí você vai fazendo os ajustes de acordo com a sua necessidade ou com o que você enxergar ali que precisa ser modificado. E, inclusive, Tem até uma... posso só pegar um Pode... ganchinho Sim, sim. para falar? Também que muita gente me pergunta, né? Ah, mas eu preciso ter um aplicativo específico para usar esse dispositivo, o MDP? Não precisa, tá? O ideal é a gente utilizar a câmera convencional, desliga a flash, deixa a iluminação só por conta do aparelho, porque aí você consegue quantificar, regular direitinho. Tira modo, principalmente no iPhone, que tem o Live Photo, que ele faz aqueles vídeos curtinhos, né? Desliga também, deixa ele desabilitado, porque ele causa uma certa diferencinha na estabilidade. Então a foto pode ficar mais tremida se ele fica ligado. Mas é só deixar a câmera convencional do celular e aí, se quiser utilizar algum aplicativo para colocar algum efeito, modificar alguma coisa, evidenciar alguma parte específica da foto, aí você pode utilizar depois sem problemas. Uhum. Tem, a Ana Cláudia está perguntando quando ela acende só a luz do meio, para qual situação? Eu utilizo só quando eu vou usar o filtro polarizador. Tá? Sim. Ela ligada sozinha, eu costumo utilizar para isso. Tá? Só para Porque escolha de ela, cor. Isso, só para escolha de cor, porque aí, como esse filtro, ele vai estar posicionado lá na frente, ele vai cobrir, né? Ele cobre essas luzes. Então, essas luzes que estão sendo colocadas em cima da estrutura, elas vão ter o reflexo bloqueado. Tá? Se eu colocar qualquer Uhum. luz fora, tá? Mesmo com esse filtro, eu posso acabar tendo algum tipo de reflexo. Tá? Então, o ideal para a gente fazer a tomada de cor é sempre a gente utilizar somente essa luz central ligada. Legal. Tem uma pessoa perguntando se serve para tirar foto de prótese. Sim. Sim, Fica super bom. Eu fiz umas fotos artísticas de laminados, das peças, e aí eu brinco com tudo, né? Acendo tudo, ponho filtro, inclino, ponho em cima de um espelho, dá aquela molhadinha. Fica bem dá para ligar, bacana. dá para deixar a luz só de um lado e deixar uma sombra do outro. Então você pode ligar só esse lado aqui e o outro lado você dá um efeito de luz também e fica bem bacana. Sim, É bem legal. legal. Eu acho que era isso de dúvidas, né, pessoal? Espero que. Eu estava falando com o Heitor que ia ser bem legal, mas infelizmente agora a gente não ia conseguir, né? A gente tivesse um paciente e Sim. aí ele pudesse fotografar mostrando para vocês e outra pessoa segurando o telefone para fazer live. Ia ser um pouquinho Ia ser a difícil. situação perfeita, mas fica para uma próxima, hora que tudo isso passar, né, Heitor? E aí Sim, a gente puder voltar no consultório, de repente você combina com algum paciente que permita aí a divulgação, para dar sim, umas sim. dicas de como você se posiciona, como coloca os afastadores. Eu acho que fica aí em aberto para uma próxima para a gente fazer. Sim, sim, com certeza é legal. Eu posso até pensar, às vezes, em fazer algum vídeo mais explicativo, que aí a gente consegue utilizar, às vezes, a imagem da própria câmera do celular. A gente pode pensar em alguma coisa assim também. Mais para É frente legal. Aí teria acaba sendo a gente, bem interessante. sim, sim, nessa era de onde a gente só está podendo estudar agora online, É, todas as dicas são bem-vindas em formatos de vídeo, de foto, de live. com certeza. A gente tá entendendo agora que está sendo muito proveitoso esse tipo de forma de estudar, né? Sim, Não tem outra nesse momento, então a gente tem que aproveitar. com Está sendo muito certeza. bom. Com certeza. Legal, Heitor, obrigada pela Maravilha. participação, pelas dicas. Imagina.
Eu que agradeço. Quem se interessou, né, vai lá no perfil da Labor Dental e conversa com o pessoal lá por direct ou por mensagem. Pode mandar Eu só mensagem tenho para a mim falar também, bem, se porque eu precisar. uso. O Heitor também vai ficar disponível para dúvidas. E eu só tenho que. Eu gosto muito, uso bastante. Eu acho que já o investimento já se pagou há bastante tempo, né? Um caso que você mostre fotografias bem feitas e um caso de trincas que o paciente olha e fala, nossa, realmente tem uma trinca no meu dente, acho que já vale. Uma imagem fala mais, né, do que Com muitas certeza. explicações. Com certeza. Então, é Facilita isso. muito a nossa vida. Facilita sim. Então, um beijo carinhoso, até a próxima, então, com paciente, hein? Isso, com certeza. Queria agradecer a todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, podem entrar em contato comigo ou no próprio perfil da Labor Dental, tem os contatos, pode mandar mensagem por lá. Não se esqueçam agora, depois da live, vai ter, a gente vai liberar um voucher, né, são 10 vouchers, se eu não me engano, para um desconto promocional nesse produto. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá para saber como participa. E é isso. Estou à disposição. Agradeço mais Legal. uma vez a oportunidade. Eu que agradeço. Um beijo para todo Um mundo. beijo. Amanhã tem mais live por aqui. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Obrigado.